Olá, Renata aqui falando. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar sobre fazer o segundo relato a respeito de como que eu atuei, né? Como que eu consegui as coisas que eu havia pedido na minha primeira onda, mesmo negando a onda. E eu acho legal deixar claro para quem não conhece, não viu os outros vídeos, que o meu primeiro vídeo era meu relato sobre a minha primeira onda, o que aconteceu, o fato de eu ter negado ela, ter rejeitado, e quando eu dei por mim eu percebi que as coisas que eu tinha pedido haviam acontecido. E surpreendentemente eu falei, eu tenho que fazer um relato a respeito disso, compartilhar com as pessoas que têm dúvida a respeito se a ressonância harmônica funciona ou não, se é algo verdadeiro ou não, se é algo do bem ou não. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro vídeo. E fica aquela coisa do, tá, como que você conseguiu isso? Como que isso aconteceu? Porque eu tinha muitas dúvidas quando eu estava fazendo o caminho da palestra. Eu vejo as pessoas falando, eu era X e agora sou Y graças à ressonância harmônica. Tá, mas e os detalhes disso, né? Eu gosto de detalhes, eu não sei vocês. Então eu resolvi fazer um pouquinho disso, de detalhe, com relação a como que foi o meu caminhar. É muito importante todos entenderem que as vivências de um ressonante, elas são ímpar, única para cada um. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com o outro da mesma forma, nos mesmos passos, no mesmo tempo. Mas contribuir com os nossos relatos, com o meu relato, eu tenho certeza que vai ajudar a abrir a mente das pessoas, né? Eu identifico que coisas muito importantes que precisam ser compartilhadas aconteceram nesse meu caminhar. Então, nesse segundo vídeo, a minha ideia é falar a respeito de uma espécie de projeto que eu fiz. Assim que eu pedi a onda e neguei, falei, não quero saber disso, isso não é coisa legal, eu inconscientemente continuei com todo o material que o Hélio tinha falado no caminho das palestras, ressoando, né, na minha mente. E eu cheguei à seguinte conclusão. O que o Hélio falou a respeito da pirâmide de Maslow, que é um psicólogo, né? Aquilo ressoou muito para mim. Nosso vídeo tá balançando demais. Eu tô no externo e não tô com a câmera apoiada. Aquilo ressoou para mim. Então, eu criei um projeto na minha cabeça. Ele fala Vou contar um pouquinho sobre como que foi a minha ideia, né, meu pensamento. Ele fala na aula dele, em uma das palestras dele, quem ainda não chegou nessa palestra, com certeza vai chegar, e quem já chegou sabe do que eu estou falando, né? Então eu não vou detalhar o que é a pirâmide de Maslow. Mas eu me apeguei nos primeiros 3 degraus dessa pirâmide, onde o primeiro fala sobre a fome, o segundo fala sobre relacionamento afetivo, ou coisa assim, né? Eu levei para esse lado de relacionamento afetivo. E o terceiro fala sobre o poder. Lembrando dos detalhes que o Hélio comentou, sobre a fome, eu falei, o que tem meu da fome que eu preciso observar? E aí, as conexões que eu fazia dos pensamentos nessa época eram muito rápidas, muito fortes, muito bacanas, sabe? Eu, na minha inocência, achava que era coisa minha, mas hoje eu entendo que vem desse processo da onda mesmo. Então, da fome, eu associei o seguinte, as crenças que eu tenho a respeito de como que era a minha infância com relação à comida. E eu tive uma infância muito, muito complicada com relação a isso. Sabe aquela criança que não come, não quer experimentar, não quer se dar oportunidade de vivenciar alguma coisa nova? Então eu trazia muita dificuldade para o meu pai e para minha mãe com isso. Eu estava sempre reclamando que eu não queria ir nos lugares para poder comer coisa diferente.
estava sempre dando trabalho para minha mãe, porque que ela ia comer, ela ia cozinhar, e ela fazia as coisas e eu não queria cozinhar. E aquilo trazia um problema para ela, e ela não sabia lidar com aquilo. E tinha momentos onde ela entrava em processo de fúria comigo, falando: você faz isso é errado, por isso que você é assim, por isso que você é magrinha e não consegue roupa. Eu tive inúmeros momentos da minha vida onde a minha mãe, com muita falta de paciência com aquilo, porque realmente eu era exigente demais, chata demais, eu não tinha fome, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de me alimentar, ela perdia a paciência e com certeza eu tive vários traumas com relação à alimentação. E eu falei: eu quero trabalhar isso, eu quero mudar isso, eu vou olhar para isso. O segundo degrau foi, o Hélio comenta a respeito de relacionamento, né? De sexualidade e coisa e tal. Eu falei: tá, e nesse segundo degrau, como que eu sou nesse segundo degrau? Parei para me olhar e falei: nossa, aí também tem coisas que eu gostaria, que eu quero observar, trabalhar, que eu quero olhar, sabe? Essa era a forma como eu colocava, era olhar. Eu não estava trabalhando de uma forma, vou ressignificar, não, eu não pegava isso. Era eu, Renata, olhando para as minhas questões. E na questão da sexualidade, eu sou do tempo onde, se nascesse homem numa família, quando ele chegasse na idade que o pai achasse adequado, ele ia falar: ó, vai e pega todo mundo, né? Essa era a orientação. E se nascesse uma menina, o comum da sociedade era: olha, não deixa fazer, não pode fazer, é proibido, é feio, é pecado. E a minha mãe, como uma pessoa de religião, né, religiosa, ela incutiu muito isso na cabeça, tanto minha como da minha irmã. E eu olhei para essas crenças e eu falei: nossa, eu não quero mais isso. Eu não quero todo esse resultado que eu tive por conta de olhar para a questão da sexualidade com essa forma tão culposa, sabe? Era ponto de assim, se você estiver fazendo, você está em pecado, isso aí, ó. E eu me sentia culpada com algumas coisas que eu fazia, inclusive, de coisas comuns e normais por conta de, coisas da cabeça que me colocavam na cabeça. E eu falei: também quero olhar para isso. Terceiro degrau também a respeito da pirâmide de Maslow, também de acordo com o que eu ouvi do Hélio. Aquilo que fica, né? Quando você ouve a palestra dele, às vezes até 3 horas de palestra, no começo algumas coisas ficam e marcam mais, e depois você consegue, revendo o mesmo vídeo, você vai consumindo mais material. Mas o que ficou dessa palestra que eu vi, de poder, veio a questão do financeiro. Eu falei: isso aí eu não precisava nem ter ouvido do Hélio Couto. Como que é o meu lidar com dinheiro, o meu lidar com valor, o meu lidar com abundância, o meu lidar com prosperidade. Esse aí eu tenho que olhar também. Depois de analisar esses 3 pontos, olhar para dentro da minha história, identificar que eu quero cuidar disso, eu fui definir o que eu vou fazer então. Arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E aí, com relação à alimentação, eu tenho uma grande amiga que ela é terapeuta, a Rebeca Gianni. E ela trabalha com a terapia que a gente não, né? É chamado humanoterapia. E eu falei: Rebeca, eu quero fazer uma sessão de terapia com você. Nunca tinha feito sessão de terapia com ela. Quero fazer uma sessão de terapia com você com relação à minha alimentação, a minha forma como eu enxergo a comida, a forma como eu vejo o alimento. Eu quero ter prazer ao comer, eu quero voltar a querer me alimentar. Eu quero voltar não, eu nunca tive, né? Eu quero ter prazer e uma ligação, um vínculo afetivo mesmo com a comida de uma forma diferente. Ela falou: ótimo, vamos fazer isso. E se vocês tiverem interesse de saber do que se trata humanoterapia,
Deixa comentário que eu faço um vídeo falando a respeito disso, que é uma terapia muito legal, muito legal mesmo. E aí eu terminei aquela terapia, aquele processo de terapia, eu já estava olhando para a comida de uma forma diferente, eu já estava cozinhando de uma forma diferente, eu já estava tendo prazer olhar para o meu prato, ver aquele meu prato equilibrado e balanceado, com alimentos que eu escolhia com prazer e comia com prazer, com vontade. Eu falei, nossa, teve um dia que eu mandei uma mensagem para ela com a foto do meu prato dizendo assim, Rebeca, olha isso, olha o resultado da nossa terapia, como é que foi, né? Interessante. As terapias da humanoterapia, acontece da seguinte forma, cada resultado ele é único, assim como a ressonância harmônica, ele é único. As pessoas, elas como se abrem-se um portal para ela, para aquele tema que ela quer olhar, e você é que vai fazer os próximos passos de acordo com esse portal que foi aberto. Portal é uma forma de explicar que fica mais fácil. Você entra ali e aí você traça o seu novo caminhar, a sua nova forma de viver aquilo, sua nova forma de pensar aquele tema, a sua nova forma de sentir aquele tema, até aquilo fazer parte de uma forma diferente na sua vida. E existem casos onde a pessoa entra e segue, e existem casos onde as pessoas ficam ali naquela portinha, tem uma pequena mudança, mas não se sentem fortes para continuar. E eu percebi, depois que eu entendi isso, que recebendo a onda da ressonância, e eu pedi a respeito desse tema na minha primeira onda. Eu pedi para eu ter uma forma diferenciada de lidar com a comida. Eu deixei lá uma questão bem especificada com isso. Então eu consigo associar que a onda que eu recebia junto com a ação que eu fiz de fazer a terapia, aí sim o resultado é exponenciado, entende? É o que eu percebo que aconteceu comigo. Isso foi a primeira, né? Na segunda, com relação à sexualidade, a sexo, a forma de olhar para o sexo, a forma de se relacionar com esse tema, eu não fiz terapia. Realmente a minha forma de vivenciar isso, ela era tão bloqueada que eu não tive... Eu nem mencionei a possibilidade de fazer uma terapia e de conversar com alguém a respeito desse tema ou coisa assim. Mesmo que a humanoterapia você não conversa, tá? Se vocês quiserem, tiverem interesse, de novo, me bota nos comentários que eu falo um pouco sobre o que é essa terapia, que ela é diferente, não é um psicólogo, coisa assim. São técnicas que a gente passa por elas. Então eu fiz o seguinte, gente, é muito interessante isso também. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar isso, que eu queria olhar para isso, conteúdos a respeito disso começaram a chegar para mim. Eu não havia nem falado com ninguém. Eu não tinha comentado sobre isso com um amigo, ou com meu marido, ou com qualquer um que fosse. Eu só estava fazendo aqueles pensamentos a respeito do que eu ia trabalhar. E começaram a chegar para mim material pela internet. Eu comecei a acessar esses conteúdos. Quando eu comecei a acessar esses conteúdos, eu comecei a ter um conhecimento de uma forma que antes eu não olhava. E eu comecei a fazer algo, enfim, como é muito pessoal, muito íntimo isso, não adianta, eu não quero falar sobre aonde eu fui, qual o site que eu fui, qual o livro que eu li, qual a atividade que eu fiz, mas eu deixo uma dica aqui. Se você tiver interesse de cuidar, olhar, ressignificar qualquer coisa, só intenciona que você vai ser direcionado para isso. Intenciona e solta, né? Que foi o mais importante. E as mudanças aconteceram também, os movimentos aconteceram também. A vida nessa área, ela começou a ser diferente energeticamente, fisicamente, tudo foi diferente. Mas foi um processo muito lento. Eu identifico que essa crença foi uma crença assim que eu precisei colocar bastante energia ali. Falar comigo mesmo. Vai, Renata, faz diferente.
Vai, Renata, olha para isso. Vai, Renata, você pode. Olha, Renata, você está fazendo o mesmo de sempre. Você disse que quer mudar. Então, era uma conversa minha comigo mesmo, ou a minha centelha comigo mesmo, e eu precisei realmente me forçar a fazer, a olhar, a estudar, a praticar as coisas que eu estava, o conteúdo que eu estava recebendo. Depois que isso tudo aconteceu, né, que a primeira onda aconteceu, eu já estou na segunda, eu vim a entender que eu pedi isso também na minha primeira onda, coisa relacionada a isso, e eu pedi um arquétipo com relação à questão. E eu lendo a respeito de como que a gente ativa o arquétipo dentro da gente, não foi material do Hélio, foi na internet. Eu fui lá pesquisar, a gente pede o arquétipo, mas como que isso funciona, né? Como que isso é ativado? Como que a gente começa a sentir as coisas? Aí eu li num site que fala que arquétipo você precisa ter o contato com aquele arquétipo, se você pedir, sei lá, o arquétipo do urso, ter aquilo no seu campo de visão, na sua casa, no ambiente onde você se movimenta lá, ou estuda, ou vive lá, e está olhando para aquilo. Você pode fazer uma espécie de... Como que eu vou falar? Eu peço até desculpas, porque eu não sei falar detalhadamente a respeito desse tema, eu nunca estudei sobre isso, mas eu vou falar a minha compreensão diante do site que eu vi. E também o Hélio comentou a respeito disso. Olhar para aquele objeto com a intenção de tê-lo como seu arquétipo, de ter aquela energia vivenciando, trabalhando, atuando na sua vida. Ler material sobre aquele arquétipo, ver conteúdo, então você pode receber a mensagem pelo olhar, que é vendo um vídeo, ou você pode receber a mensagem através da leitura, que é lendo um livro, e aquilo gradualmente vai começar a passar a agir na sua vida. Mas é necessário uma ação sua, não é só pedir o arquétipo, é necessário uma ação sua para que aquilo aconteça. E eu entendi que eu fiz isso, eu pedi o arquétipo e eu fui ler sobre esse material, eu fui ver vídeos sobre esse material e eu soltei. Eu não estava preocupada se aquilo estava acontecendo ou não, eu simplesmente soltei. Terceiro degrau e último, aí é onde o bicho pegou. Muito interessante, gente. Porque nesse terceiro degrau, que fala de prosperidade, que fala de você ter abundância, essa foi a forma como eu interpretei para mim, né? Agora eu vou olhar para minha prosperidade, minha abundância, meu merecimento. Pergunta se eu pedi isso na primeira onda. É uma coisa tão que eu preciso olhar, que nem citei nada na primeira onda para eu poder ter ou receber a respeito disso. Claro que eu não estava preocupada com a onda nesse caso, então eu nem me liguei nisso, que os 2 primeiros eu tinha pedido coisa na onda e o terceiro não. Depois, né, da mesma forma, depois, quando eu pedi a minha segunda onda, é que eu fui observar isso. E eu fui fazer também a terapia com a minha amiga terapeuta Rebeca Gianni, de humanoterapia. E eu levei para o tema do merecimento. Eu falei para ela, Rebeca, eu quero trabalhar o meu merecimento. Também a palavra merecimento foi por conta do que eu havia ouvido e estudado nas palestras do Hélio Couto. Que quando ele falou sobre merecimento, eu me encaixei muito bem ali. Eu falei, estou precisando olhar para isso. E aí eu usei esse tema na terapia com a Rebeca. Pergunta se o resultado foi tão efetivo, tão perfeito, tão bacana, tão visível como foi no primeiro da alimentação, que eu também queria, mas tinha pedido onda a respeito desse tema. Não foi. Interessante, né? Aí você pode perguntar, mas Renata, você acha que tem ligação por conta de você estar recebendo uma onda a respeito disso? E aí, olha, eu acredito que sim. Eu acredito que você já está recebendo uma onda que é para trabalhar aquele determinado assunto. Aí você vai lá e faz o que o Hélio falou.
O Hélio diz que não é só receber a onda. Precisa ter uma ação, precisa ter um movimento, precisa ter o querer, precisa ter uma mudança interna, né? Você precisa olhar para aquilo. Se eu pedir a onda e sentar numa cadeira, não vai acontecer nada. E para os outros 2 temas que eu acabei de falar, desse degrau de Maslow, eu tinha pedido coisa, a onda, a RH, e eu fiz um movimento para isso. Então, quando eu digo que eu recebi as coisas sem querer, é realmente sem querer, porque eu não estava pensando na onda atuando, mas eu estava inconscientemente indo em busca do que eu já havia, dos mesmos temas que eu havia pedido na onda. E esse da prosperidade e do merecimento, eu senti o portal se abrindo. Eu senti as mudanças acontecendo. Eu senti várias situações internas pulsando dentro de mim diferente. Porém, pergunta se eu fui lá e mergulhei e confiei e eu saí rasgando véus com relação a esse tema. Não. Foi uma coisa onde eu falei assim, Rebeca, eu não estou conseguindo ir além, eu não estou conseguindo ir profundo, eu não estou conseguindo grandes movimentos na minha vida, mas eu continuei fazendo, continuei buscando. E esse foi o tema que me levou a pedir a segunda onda, porque eu comecei a me sentir exausta, porque eu queria fazer de uma forma, né? Eu queria pensar abundante, eu queria pensar com prosperidade, eu queria pensar de forma merecedora, e eu me sentia falhando. Eu falei, nossa, de novo, estou fazendo as mesmas coisas, estou fazendo o que eu sempre fiz, não consigo, parece que eu estou nadando numa lama, né? Onde é tão pesado e tão difícil caminhar aqui nessa lama. E um momento de exaustão minha, de culpa, né, de mal-estar, foi onde eu tive um insight de pedir a segunda onda, onde tudo mudou, né, a forma de olhar para as coisas mudaram. Ainda com relação a essa coisa da prosperidade, quando eu estava vivendo esses movimentos, essas ações, eu tive um sonho. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse sonho e o que eu fiz com relação a esse sonho no próximo vídeo que eu vou comentar com vocês. Um grande abraço, a gente se vê mais tarde, eu não quero fazer vídeos muito longos e se eu ficar falando sobre tudo, né, que aconteceu em um vídeo só, eu vou ficar aqui 4 horas conversando. Vou fazer um novo a respeito desse sonho, como que aconteceu e o que eu fiz e quais foram as mudanças depois disso.